E aí, líder, tudo bem com você tá? Seja bem-vindo à terceira parte dessa série. Que tipo de líder você é? Eu dividi em 3 vídeos porque eu decidi mapear 9 arquétipos de líderes que eu venho encontrado. Claro que deve existir um pouco mais, um pouco menos, vocês vão perceber muita semelhança entre eles, mas é muito importante você saber que tipo de líder você é dentre esses 9 arquétipos, que eles são os maiores arquétipos que eu consegui mapear até agora, com pontos positivos, pontos negativos. Até agora, você que chegou até aqui, você que não assistiu ainda o vídeo número 1 ou o vídeo número 2, clica aqui no canal, você vai encontrar os 2 outros vídeos. É muito importante que você entenda o ciclo de vídeos que eu tenho feito sobre os tipos de líderes, para você se identificar, você saber os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, para você melhorar enquanto líder, inclusive para você identificar dentro da sua equipe quais são os tipos de líderes e potenciais líderes que você tem ali, e também para você saber dos seus líderes quais são os pontos fracos, os pontos fortes, e ali você conseguir também atuar e ser um melhor liderado, por que não? Então, fica aqui minha dica para vocês. Continua assistindo. Se inscreva aqui no canal, clica aqui no sininho para você receber notificações quando tem vídeo novo. Eu tô fazendo vídeos não com muita frequência, mas pelo menos 1 ou 2 vezes por semana eu tô colocando vídeo aqui, até também eu me entender e entender vocês, qual que é a nossa frequência até aqui, qual que é a minha interação com vocês, mas o meu objetivo é trazer o novo olhar para a nova liderança. O mundo mudou, eu não abro mão disso. A gente está falando aqui de novas gerações vindo e sim, nós temos que ser protagonistas dessa nova geração e não deve haver mais tantos choques culturais ou a gente vai trabalhar de casa, a gente vai trabalhar do escritório e aí mandaram a gente fazer comando, controle. Eu não acredito em nada disso, eu acredito sim que é possível liderar de uma forma descentralizada, sem comando e controle, sem uma hierarquia ultra marcada, e é por isso que a gente está entendendo aqui, primeiramente, os tipos de líderes. Para quem não me conhece, eu sou o Luciano Freitas, eu sou startupeiro raiz, trabalhei na Uber, Airbnb, Facili, a empresa que eu cofundei virou um unicórnio, trabalhei na BX Blue, trabalhei na Hotmart, sempre em cargos de liderança, enfim, C-level, vice-presidência dessas empresas, ajudei a fundar muitas cidades das empresas que eu trabalhei, Uber, Airbnb, trazer Airbnb para a América Latina e fundar grandes cidades da Uber e Uber Eats aqui no Brasil. Então eu tenho bastante experiência não só com as operações do negócio e marketing, que é o coração das minhas atividades, mas também liderança e desenvolvimento dessa liderança, principalmente porque eu me desenvolvi. Né? Eu não acredito que haja uma liderança nata, que a pessoa não precisa fazer nada a vida inteira e voilá, ela já está movimentando multidões. Tudo há um aprendizado por trás e eu mapeei esses aprendizados, até porque eu passei por inúmeros cursos de liderança, todos esses que vocês conhecem, eu já fiz todos eles e descobri muita coisa que falta em todos eles, e é por isso que eu quero trazer a novidade. Estou montando o melhor e maior curso de liderança que esse Brasil já viu, tá? Eu repito isso aqui, é um pouco pretensioso para alguns, para mim é só o futuro, e o futuro que vai chegar já já. Para você que está chegando aqui agora também, como eu falei, esse é o terceiro vídeo dessa série de 3 vídeos. Até agora a gente falou, dá uma olhada na minha colinha aqui, a gente falou do líder autoritário, do líder especialista, a gente falou do líder liberal, do líder democrático, do carismático, do líder meritocrático e aqui nesse vídeo mais 3 tipos de líderes para você. Vamos começar? Então vamos. Líder motivador. Que tipo de líder é esse? Esse é o cara cheio de frase de efeito, não tem tempo ruim, gritos de guerra, tintim aqui na bochecha aqui, vamos para a guerra. Tem algumas empresas que hoje até precisaram mudar um pouco a cultura por conta do excesso de líderes motivadores que eles tinham contratado. Geralmente o time comercial tem esse perfil de líder, né? O líder motivador, o líder que tem a abertura e os rituais de abertura e fechamento de dia, geralmente até com música, escreve o próprio hino, tem a própria camiseta e tudo mais. Isso vem muito desse líder motivador. O objetivo dele é manter todo mundo ali full power, basicamente no energético natural da mente e quase que numa hipnose motivadora, tá? É muita característica desse líder. Eu já tive um líder assim, justamente, a gente precisava bater uma meta, a meta não era muito factível, ele fez a gente acreditar que era factível simplesmente por achar que, sei lá, a gente não podia ficar desmotivado, que a gente não podia ficar triste, que a gente não podia
ou que a gente simplesmente não podia achar que a meta era inatingível, que isso era uma coisa só da nossa mente, mas lá ele estava, mas vamos gente, vamos, nós somos um time, e reforçando isso bastante. De certa forma isso traz um calor para a equipe e faz com que a gente comece a acreditar, pelo menos nele, no que ele está falando, que aquela meta pode ou não ser mais factível do que a gente achava que era antes. Em outras palavras, o líder motivador tem essa característica de manter um ambiente com uma energia para cima, uma energia sempre muito positiva, sempre olhando o copo cheio, sempre olhando a luz do sol ao invés da sombra, o calor ao invés do frio. Então ele ajuda a equipe, de certa forma, a sempre se mover para essa direção positiva, tá? Então isso traz os seus pontos positivos, inclusive. Uma motivação constante. Então, naquela segunda-feira de manhã ou naquela quarta-feira, fim do dia, porque eu falo segunda-feira de manhã porque quando a gente está cheio de cortisol, vindo de um domingo, um fim de semana às vezes intenso, e quarta-feira à noite, porque quarta-feira à noite você tem quinta e sexta, o cérebro já tem uma noção se aquela semana vai ter um sucesso ou não, e ali, dependendo, você pode não estar tão motivado, e uma porcentagem da sua equipe está sentindo a mesma coisa. O líder motivador aí, ele vai dar uma salvada nesse clima não tão bom da quarta-feira à noite, sempre trazendo alguma novidade, sempre puxando, sempre replanejando a quinta e a sexta para que sexta realmente seja espetacular no fim da semana, para que aquela meta seja batida por todo mundo. Então, esse clima constante é algo que sim, o líder motivador ele consegue fazer. Uma coisa que o líder motivador faz muito bem é o tal do team building. É a construção de equipes, de certa forma, porque criando rituais, criando os próprios slogans, criando camisetas, criando hinos, criando grito de guerra, criando aqueles rituais de a partir de tal meta o sino é batido, e aí a meta mais inatingível, o sino é batido com uma pessoa no ombro da outra. Isso é estipulado, isso é fomentado com ele ali. Isso, de certa forma, faz com que a equipe se sinta também parte de um time, parte de um grupo, parte de uma ideologia. E sim, os times ficam mais coesos, de certa forma. Então, é como um time de futebol. Você vai começar um jogo, todo mundo, antes de entrar, o técnico chama todo mundo ali, aí sempre tem uma fala motivacional, todo mundo coloca a mão uma na outra, dá um grito de guerra e vai todo mundo muito motivado para aqueles 2 tempos ali, 45 minutos. O líder motivador dentro da empresa, ele faz isso de segunda a sexta, normalmente. Então ele tem essa energia nele, de certa forma ele aprendeu também isso, muitas vezes até no esporte, porque não, às vezes ele sim foi um jogador de futebol, assim, aprendeu em algum outro esporte, e ele viu que aquilo funciona dentro da quadra e transportou isso para a sala de reunião. E pode funcionar, por que não? O foco desse cara sempre vai ser o sucesso, nunca o fracasso. Então, não há possibilidades de fracassar. Se fracassar, ok, mas não olha mais para isso, então vamos continuar navegando aqui. Estamos remando aqui com 9 pessoas, caiu uma no mar, então... E agora a gente volta? Não, calma, tem 8 aqui ainda, vamos continuar, só tá um pouquinho mais lento, mas ainda dá. Então é mais ou menos esse mindset. Ou seja, a atmosfera que ele cria é sempre positiva, sempre muito feliz. Agora, de pontos negativos desse líder motivador, eu posso trazer alguns, tá? A primeira delas, esgotamento. Chega uma hora que, enquanto líder e liderado, eu ia falar só de liderado, mas me calhou aqui de falar também do líder. Vamos falar primeiro do liderado. Esgota, chega uma hora que você não aguenta mais aquilo, tá? Lembrando que o ser humano é complexo. Já falei isso nos outros 2 vídeos algumas vezes. O cérebro é complexo. O cérebro não funciona com uma gasolina só. Tá? O cérebro não é um carro, que se colocar gasolina anda, colocar gasolina anda, colocar gasolina anda. Não, a gente precisa de várias gasolinas, a gente precisa de várias emoções, a gente precisa de várias situações a serem adereçadas, não só aquela positiva ou não só aquela adrenalina. Nem todo mundo funciona da mesma forma. Outra coisa que eu repeti aqui pra caramba. Então, o liderado pode se sentir esgotado. Agora, também a questão do líder, ele também se sente esgotado, ele só não percebe isso. Eu vi acontecer na minha frente. Esse líder motivador, e ele só tinha essa grande característica muito presente nele, chegava num momento que, enquanto confrontado, claro, a primeira vez era um embate, mas na segunda, terceira vez com argumentos ele não sabe mais o que fazer. Porque já que ele só sabe ele ficar com o pompom animando a torcida, tira o pompom da mão dele e fala, tá, e agora o que eu faço?
E tem milhões de outras coisas para fazer, tem milhões de outros formatos também para liderar. E ali ele pode se perder, ou seja, ele também pode se sentir esgotado. Isso também nos leva a entender a incompatibilidade de estilos. Lembra que eu acabei de falar? O ser humano é complexo, nem todo mundo funciona da mesma forma. Então, um líder motivador vai motivar uma porcentagem, vamos ali, eu não tenho esse número, tá? Mas vamos falar que 1/3 da equipe vai funcionar desse jeito e os outros 2/3. Que seja a metade, sendo bem otimista aqui, tá? Mas você tem ainda a outra metade. Vai demitir os 50% porque eles não se sentem motivados da forma que você os motiva? De novo, podem ter pessoas melancólicas na sua equipe. Podem ter pessoas introvertidas na sua equipe. Podem ter pessoas tímidas na sua equipe. E talvez você não vai conseguir transformá-lo só sendo motivador, só trazendo o lado positivo das pessoas. Elas têm motivações diferentes. Talvez elas entendam e racionalizem muito mais as situações e o jeito de motivá-las é diferente. Então, essa incompatibilidade de estilos pode acontecer sim. E uma última coisa que eu percebo de bastante negativo nesse líder é que há uma tendência de não enxergar certos problemas. Visto que eu tô com foco no sucesso, vamos para frente, vamos time, uhul. Legal, você pode passar por cima de coisas que talvez sejam importantes, não sejam só detalhes. Ah não, isso aqui depois a gente vê, o importante aqui é a gente bater essa meta. Tá, mas essa coisa aqui que a gente vê pode ser um problemão dentro da sua equipe, na própria meta, pode ser estrutural, pode ser de sistema, pode ser de emocional, pode ser milhões de coisas acontecendo ali que esse líder motivacional, na velocidade, na pira que ele tá de ser positivo, ele não consegue enxergar, ele ganha um óculos do positivismo, digamos assim, e da adrenalina, e da serotonina, dopamina, aquela coisa quase de esportes radicais. É tipo, literalmente, o cara do base jumping que ele tá descendo ali, pulou da montanha, ele tem que se desviar ali das rochas, ele não tá muito contando, olhando quantas árvores ele tá passando, ou se tem bicho no meio do caminho, ele não pode pensar, senão qualquer desvio do caminho ali, ele pode acontecer uma coisa muito ruim com ele. Pode ser que essa atividade cerebral aconteça no líder motivador muito emocionado nesse sentido também. Ele, algumas nuances importantes da equipe pode passar desapercebido. Isso é crucial para o fracasso da tão sonhada meta que ele está correndo atrás, inclusive, tá? Então, o líder motivador tá aqui, entreguei. Então, agora vamos falar de mais um tipo de líder, o líder coach. Esse é o 8º tipo de líder que eu estou trazendo aqui. Veja bem, o líder coach, ele vai buscar uma metodologia para a solução de problemas. E talvez ele seja um cara mais metódico, de fato, talvez uma mulher mais pragmática, uma mulher que aprendeu a escadinha do sucesso e conseguiu encontrar uma metodologia para aquilo e, de certa forma, tem ouvidos para a parte emocional, tem ouvidos para a parte profissional, para a parte espiritual, consegue inclusive mapear essas partes e ajudar, auxiliar até com dicas fora do trabalho de como a pessoa ela pode agir. Ela tem de certa forma ali um senso de administração da carreira dos indivíduos da sua equipe, tá? Então o líder coach ele carrega em si um pouco essa fama de administrador de pessoas, tá? Quase uma pessoa do RH, ou deveria ser uma pessoa do RH, né? Porque hoje em dia o RH também te falava. Então, é como se essa pessoa tivesse habilidade para lidar com os recursos que são humanos. Olha só, fazendo aqui um trocadilho, mas é basicamente isso. O líder coach, ele não atua também sem metas de curto, médio e longo prazo, metas pessoais, metas profissionais, ele anota tudo. Nos one-on-ones ele faz questão de revisar, fazer tracking de absolutamente tudo que ele conversa com seus liderados nos one-on-ones, nas reuniões com mais gente. Ele tem essa preocupação, sim, de aplicar algum framework, de aplicar alguma metodologia ou dele, ou que ele já viu em algum lugar, em algum livro, em algum curso, nas pessoas, e ele segue à risca, porque, enfim, como ele aprendeu, às vezes aplicaram até com ele e funcionou, muitas vezes é assim, então ele vê a necessidade de aplicar com outras pessoas também e ajudar as pessoas a se alavancarem e também, consequentemente, alavancar os resultados que todo mundo ali está se comprometendo. De ponto positivo desse líder, eu já tenho, né, de certa forma, meu tom já traz um ponto positivo, é de fato auxiliar no desenvolvimento individual das pessoas da equipe. Então, nos one-on-ones,
que ele vai marcar, nas reuniões individuais, ele vai perceber que cada um é diferente, cada ser humano tem a sua complexidade, cada um tem a sua necessidade, cada um tem um motivo para estar ali. E aí a pergunta sempre vem, onde você quer estar ano que vem, como que eu posso te ajudar? Eu falo aqui do meu lado, você fala do seu, e a gente traça um plano juntos. Então, de certa forma, tem um pouco dessa linguagem no Leader Coach para desenvolver as pessoas, isso é um ponto bastante positivo. E de certa forma também o Leader Coach ele traz sempre alguma coisa de autoconhecimento, ele nunca vai ficar focado somente na tarefa em si, né, no task, naquela coisa de hard skill. Ele já fala de soft skills há muito tempo, então a questão de inteligência emocional, por exemplo, é uma coisa que esse tipo de líder ele vai trazer para a mesa com certeza absoluta. Ele vai se preocupar com a sua inteligência emocional, ele vai te fazer esse tipo de pergunta, ele vai te observar nas reuniões, vai saber se uma pressão mal colocada ali por alguém, algum par dele, algum diretor, ou um VP, algum CEO, alguma coisa assim, em você, numa coisa que você fez, como que você reagiu a esse tipo de pressão? E ele sim se preocupa e tem, de certa forma, ali caminhos para te auxiliar, desde coisas que ele pode fazer por você, até indicar outros treinamentos, outras leituras de inteligência emocional, e ali ele consegue te auxiliar nesse ponto também. O Leader Coach, de certa forma, ele também é um resolvedor de problemas, ele consegue resolver certos problemas com mais facilidade do que os outros tipos de líderes, justamente porque, como ele tem que ter um pensamento estruturado, pensamentos estruturados normalmente em começo, meio e fim, ou seja, tem um fim. Antes do fim tem o meio, antes do meio tem o começo. Então, as ferramentas de coaching normalmente tem começo, meio e fim, tem um propósito, serve para alguma coisa, esse eu acho que é o meu ponto final aqui. As ferramentas, elas servem para alguma coisa, elas não é só para você preencher a estrela ou fazer uma SWOT, tá, agora eu já mapeei, tá, o que eu faço com isso aqui? Então, o Leader Coach raiz, ele faz alguma coisa com aquilo, logo ele aplica isso na empresa também, não só nos indivíduos, e faz com que os resultados aos poucos vão aparecendo de uma forma mais consistente, os problemas vão sendo resolvidos de uma forma mais consistente pelo mindset metódico dessa pessoa, olha só que legal. Então o Leader Coach sim tem essa capacidade além do ordinário, digamos assim. Novamente, como tudo tem dois lados, uma coisa acho que um pouquinho complicada para esse tipo de líder, do Leader Coach, é justamente o olhar individual para cada um framework para cada um, a sua gestão pode ficar bastante complexa, você pode não ter tempo de fazer esse follow-up e a resolução, talvez até da inteligência emocional que você se comprometeu com algumas pessoas, seja longo ou longuíssimo prazo, ou seja, vai levar tempo. Agora, pensa o seguinte, você tem esse espaço de tempo para produzir e bater as suas metas, os seus OKRs, o que você combinou com a instituição, com a tua empresa, com o teu chefe. E aí cada um vai ter um timing específico, né? Tem gente que vai demorar isso aqui para se desenvolver, tem gente que desenvolve um pouquinho menos, tem gente que vai certinho igual a meta. E aí, você faz o que com os seus resultados? Então, aplicar muitos frameworks individualmente de desenvolvimento, aplicar a estrela da vida e fazer tudo aquilo na sua equipe, principalmente se sua equipe, cara, se sua equipe tiver mais de 10 pessoas, você já está perdido para fazer um negócio desse. Então, como que você vai fazer? Como que você vai continuar se comprometendo com os resultados médios e longo prazo, até os de curto prazo, sendo que as pessoas não vão funcionar necessariamente dentro desses frameworks, ou você vai ter um framework diferente para cada um. Então aí começa a se complicar e o Leader Coach sim pode ficar um pouco frustrado por aplicar essa quantidade de ferramenta e não ter os resultados de acordo com os resultados macro da instituição, não na mesma velocidade. Esse Leader Coach, ele também pode encontrar resistência de alguns membros da equipe, principalmente pelo membro da equipe talvez já tenha algum tipo de preconceito com esse tipo de abordagem, né? Às vezes até mais pessoal, mais processual, mais metodológica, mais metódica, comportamentalmente falando, e aí o Leader Coach não vai saber muito como agir, afinal ele atua muito com ferramenta, muito com processos, muito com frameworks, e talvez ali naquele momento onde, por exemplo, o Leader Coach ele vai dar um feedback estruturado, ou o famoso feedback sanduíche. É uma porcaria, diga-se de passagem. Naquele momento, ainda mais se o seu liderado for da geração Z,
ele vai bater o olho naquilo, porque isso aqui que a gente está falando pode ser que já seja nativo de uma geração alfa, por que não? E ali ele fala assim, você não vai vir com esse sanduíche de novo não, né? Puta, lá vem o negócio, vai SWOT, não é isso que eu tô precisando, eu só não tô realmente conseguindo ficar aqui um pouco mais de tempo, porque eu tenho minha faculdade, então como é que eu saio daqui? Então, talvez o Leader Coach ele perca um pouco essa praticidade da vida, por ser complexa e ser fluida. Nem tudo tem um caminho muito bem percorrido. Muitas vezes você vai precisar lidar com a insegurança. Ainda mais se você trabalha com marketing, processos criativos, você sabe como você começa, você não sabe o meio nem o fim. E saber lidar com essa frustração e essa angústia de não saber o que vem daqui a pouco, a partir daquilo que você está fazendo, é desafiador. E o Leader Coach ele pode se ferrar aí, inclusive, porque para ele tem que ter um caminho claro, pelo menos traçado, saber mais ou menos onde ele vai chegar. E muitos processos nem é para você saber onde você vai chegar. Os processos criativos, até eu vou levantar uma bandeira aqui, a criatividade ela atua no caos, ela é a morte da realidade. Você tem que lidar com o luto daquela realidade que você matou ali naquele momento. E aí? E o Leader Coach nessa? Sim, ele pode ficar extremamente frustrado se ver sem ferramenta nenhuma ali e não conseguir atuar. Lembrando que nem sempre a mesma abordagem ela é adequada para todo mundo. Então sim, de novo, pode ser que 20% da sua equipe, e sendo muito otimista, de novo, 50% da sua equipe, atue legal da sua abordagem mais metódica, comportamentalmente falando, de metas e como tudo funciona, e todo mundo passando pelos frameworks comportamentais dos quais você aprendeu a atuar nas ferramentas e todo mundo aplica as ferramentas, perfis desenho de perfis de personalidade, aqueles diagnóstico, DISC, Big Five. Legal, pode ter gente que se interesse muito por isso, da mesma forma que pode ter gente que se desinteresse absurdamente muito por isso também. E aí, como é que a gente faz? Não tem como atuar da mesma forma, né? E aí uma última coisa que torna ainda mais desafiador tudo isso são as habilidades de um Leader Coach. Ele vai precisar ter muitas ferramentas. Se ele quer atuar de uma forma mais metódica e estruturada comportamentalmente falando, e processualmente falando também, tá? Ele vai precisar de inúmeras ferramentas que vão desde PNL às próprias ferramentas clássicas de coach, a neurociência, a neuromarketing, neuroliderança, e é um estudo infinito, né? Se ele tiver 170 anos de idade, ele não passou nem por 15% das ferramentas que existem, então, muito menos pelo domínio delas, né? Então, fica aí o desafio do Leader Coach. Você já teve algum Leader Coach? Funcionou? Conta aqui pra mim. Trazendo então aqui mais um tipo de líder, o último tipo de líder que nós vamos falar nessa série, o 9º tipo de líder, o líder xamã. Olha só o que eu identifiquei, o líder xamã. Dentre os tipos de liderança, eu identifiquei que esse líder ele vai sempre falar que é uma questão de autoconhecimento. É uma questão intrínseca consigo mesmo que te previne de ter um entendimento daquela tarefa ou de relacionamento com os outros na equipe, e que ali ele pode achar uma razão para você existir ou que aquele seu conflito pode não ser sobre aquele conflito, mas de algo do teu passado e pode envolver a psicanálise. Então ele vai ter, de certa forma, um olhar bastante holístico, não só do trabalho, mas da vida como um todo. Eu vou colocar aqui a pirâmide da PNL, a famosa pirâmide dos níveis neurológicos. Porque o líder xamã, ele vai atuar numa ponta específica. Mas só para explicar rapidamente aqui, essa pirâmide, ela atua, segundo a PNL, nos níveis neurológicos a partir de certas perguntas que você faz. Quando você pergunta quando, onde, o que, como, por quê, quem, quanto mais para cima, mais complexo vai ficando, quanto mais para cima, mais processos intensos você vai tendo, tá? Então ela vai de ambiente, comportamento, capacidades, crenças, identidade, que já é barra pesada, até chegar nesse legado, que algumas literaturas nem traz como legado, traz só em quem mais, Deus, espiritualidade, é uma coisa que pode variar um pouco, esse quem mais. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque essa pirâmide, o xamã ele vai atuar muito aqui no topo da pirâmide, nessas duas últimas principalmente, nessa questão de identidade.
Até trazendo para a prática, até a questão do liderado dele, ele vai ajudar no personal branding dele, né? De olhar ali, saber quais são o propósito, por que aquela pessoa acorda de manhã, qual é o papel dela na equipe, além da meta, porque ela pode entender que a presença dela causa coisas em algumas outras pessoas e traz aquilo para autorresponsabilidade. Ela atua muito bem com isso. E normalmente o líder xamã, ele passou por processos muito profundos ao longo da vida, processos conscientes, terapeuticamente consciente, para que ele consiga ser esse líder xamã, tá? Então, eu acho que eu nunca vi um líder xamã que não tenha passado por processos, uns perrengues espirituais, e eu tô chamando aqui espiritualidade de comportamento, tá? Não estou falando de religiosidade, de forma nenhuma. E aí que eu sei que eu dou uma tela azul em algumas pessoas, mas ao longo do tempo vocês vão entender que eu vou falar bastante disso, tá? Espiritualidade e comportamento são a mesma coisa. E para esse líder xamã, tudo começa de dentro, é um olhar sempre de dentro para fora. Tem aquela coisa que o pessoal falava, a verdade está lá fora. Não, a verdade está lá dentro. Então sempre um olhar para dentro, para absolutamente tudo, é a grande chave para as soluções que esse líder xamã traz para os liderados. Muitos liderados, inclusive, saem do one-on-one, assim, tá, eu vim perguntar de um slide e estou saindo aqui repensando a forma que eu atuo na vida. Eu já vi acontecer, inclusive, o seguinte, esse líder xamã, quanto mais ele atua, às vezes as pessoas acabam pedindo até demissão, não por ele, mas porque as pessoas descobrem outro propósito, ou seja, é intenso, e esse inclusive pode ser um ponto negativo ou positivo. E eu coloco esse líder aqui por último, porque é claro que existem pontos positivos e negativos, mas alguns pontos eu quero deixar no ar. Essa questão de você mostrar e abrir os olhos das pessoas, dentro do que você acha que você está fazendo e dentro do que as pessoas estão recebendo de você, será que é positivo ou é negativo? Você está abrindo os olhos das pessoas. Se você abre os olhos dela, isso é ruim? Mas ela pediu demissão, ela descobriu que aquele não era o lugar dela e tá feliz da vida, foi para outro lugar, mas ela saiu da sua equipe, mas ela era tão boa. E aí, fica onde essa história? Né? Então, eu não sei se é positivo ou negativo, uma vez que você pode estar fazendo bem para um indivíduo, mas talvez não tão bem para você mesmo, né? Ou para a equipe. Então, aí fica a dúvida. Agora, o líder xamã, ele pode ter dificuldade de ter um foco e metas mais tangíveis. Porque ele se preocupa ali com o passado da pessoa, a forma como o comportamento das pessoas se integram, a missão das pessoas que estão ali juntas, que compartilham da mesma energia e tudo mais. Tá, mas na prática, na hora de colocar ali metas, curto, médio, longo prazo, de acordo com os OKRs macro da empresa, na hora de chegar ali dentro de um sistema complexo de metas que está alinhado com o CEO, alinhado com o RH, alinhado com os pares, fica um pouco complicado, porque se os pares não estão muito preocupados com essa questão de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, ou ele se sente um peixe fora d'água, ou tudo que ele fizer ali não vai colar com esse sistema, e aí fica uma grande dificuldade desse líder. E uma grande barreira do líder xamã na atuação dele, na liderança, na gestão de pessoas, é a resistência à espiritualidade. Por quê? Espiritualidade e comportamento são a mesma coisa. Espiritualidade e religiosidade não são as mesmas coisas. Então, para as pessoas entenderem isso, lembrando que crença é algo muito profundo do ser humano. Então, talvez não vai ser numa reunião, nem em 2, nem em 10, que ele vai conseguir implementar, falar sobre autoconhecimento sem uma pessoa, dependendo do passado dela, dependendo do que ela frequenta, dependendo da família dela, da criação dela, ou as crenças dela, literalmente, ele não consegue falar de autoconhecimento sem essa pessoa conectar esse assunto com a religião dela, principalmente se ela for uma pessoa muito religiosa, e isso está ali presente na equipe de todo mundo tem equipe de diferentes, as pessoas são diferentes religiões, diferentes backgrounds, diferentes espiritualidades, céticos, ateus, evangélicos, budistas, diferentes tipos de espiritualidade. Então, ali fica uma questão a ser trabalhada e uma dificuldade, porque enquanto o líder xamã ele está olhando o todo, a conexão como um todo, as pessoas, novamente, porque elas são muito complexas enquanto sociedade,
elas não pensam muito assim, né? Tem algumas religiões, por exemplo, que elas acham que elas são salvas, porque elas acreditam e seguem certos ensinamentos. Se eu sou salvo e você não é, pronto, já tem uma divisão. Isso é lá no subconsciente, talvez até no inconsciente, tá? Que é uma das coisas mais intrínsecas neurologicamente falando. Então, isso separa, isso não coloca as pessoas no mesmo lugar. Não vai ser o líder xamã que vai conseguir unir, porque senão o líder xamã seria o ideal para o planeta Terra estar todo em harmonia e todo mundo coexistindo felizes para sempre. E aqui se encerra o ciclo de 3 vídeos onde a pergunta que eu quero te fazer é: que tipo de líder você é? Eu falei aqui de 9 tipos de líderes, esse vídeo aqui trata dos 3 últimos tipos de líderes: o líder motivador, o líder coach e o líder xamã, que talvez seja até o mais complexo de todos eles para a gente entender. Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, quanto mais gente inscritos no canal, mais feliz eu vou ficar, mais vídeos eu vou fazer para vocês. Clica aqui no sininho para toda vez que eu subir um vídeo, você vai ser o primeiro a assistir, você vai ser o primeiro a receber as notificações para assistir o vídeo. Muito obrigado pelo apoio até agora, faça seu comentário aqui de novo, compartilhe esse vídeo com mais gente. Quanto mais longe chegar esse vídeo, mais pessoas podem se beneficiar da nova liderança e ela tá chegando aí, hein? Valeu!